E quem profetizou a queda do templo de Jerusalém foi Jesus de Nazaré. No livro histórico de Mateus, capítulo 24, ele diz: estáis vendo esse templo? Ele disse isso para os seus 12 discípulos. Estáis vendo essa estrutura? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito II invadiu, destruiu o templo de Jerusalém com seu exército romano. Eu quero que você entenda. Jesus destruiu o templo de Jerusalém para fazer de nós templo e morada do Espírito Santo. Pois disse Paulo pregando para a igreja de Coríntio, em 1 Coríntios capítulo 3, a saber, o versículo 16, ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Versículo 17, Paulo disse, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que são vocês, Então, santo para Deus não é paredes. Santo para o Criador não é templo de pedra. Santo para Deus é o nosso corpo. É esse templo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e 19, Paulo disse, aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, o pregador dos judeus, o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele disse, vocês são pedras vivas, vocês são casa espiritual de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 6, no Evangelho, o apóstolo Paulo disse assim, e Cristo é fiel sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se retivermos firme a esperança. Então, a casa do Criador, a casa de Deus, são vidas, são pessoas e não templo de pedra, pois Deus não habita em templo de pedra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, os religiosos mataram apedrejado o diácono Estevão da igreja primitiva, porque era usado pelo Espírito Santo, ele disse, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Ele não habita nesses templos, ele habita nesse templo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse, o Deus que fez os céus e a terra, sendo o Senhor dos céus e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas, e não pode ser adorado, e não pode ser servido por mão de homem nenhum, como que precisasse ou necessitasse de alguma coisa. Por que, Paulo? Porque é ele que dá vida e respiração a todas as coisas. No livro histórico de João, capítulo 4, a saber, o versículo 19, Jesus de Nazaré, conversando com a mulher samaritana, Jesus disse para ela assim, mulher, chama teu marido e vem cá. Ela disse, mas eu não tenho marido. Jesus de Nazaré disse, disseste bem, pois tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. Ela olhou para Jesus de Nazaré e disse, Senhor, vejo que é profeta. Porque a Bíblia diz, em João, capítulo de número 4, versículo 20, a mulher samaritana, ela estava em adultério. Ela era uma adúltera. E aquele adultério que ela estava, não era um adultério físico, era um adultério espiritual. Pois ela adorava diversos tipos de deuses. E na Bíblia, a adoração a outros deuses era tratado como adultério espiritual. Ela adorava diversos tipos de deuses. Então ela estava em adultério espiritual, porque ela não adorava o verdadeiro Criador dos céus e da terra, o Pai dos Espíritos,
o Cristo, ela não adorava. Ela adorava outros deuses pagãos. Então, ela sendo religiosa, ela olhou para Jesus de Nazaré no livro histórico de João, capítulo 4, versículo 20, e disse: Senhor, os nossos pais adoraram a Deus, o Pai, aqui nesse monte. Mas os judeus, os religiosos, dizem que o lugar de adorar o Pai é lá em Jerusalém, ou seja, é lá no templo de pedra de Jerusalém. Ali Jesus acabou com a religião. Jesus de Nazaré olhou para ela, no livro histórico de João, capítulo 4, versículo 21, e disse: Ó mulher, crê-me, que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai não mais no monte, porque o Pai não está no monte, e nem mais em Jerusalém, ou seja, e nem mais no templo de pedra de Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que, Jesus? Porque Deus é espírito. E importa que aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus, adorar Cristo ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, em espírito e em verdade, não tem nada a ver em cantar música gospel. Não tem nada a ver em frequentar um templo de pedra onde o Criador não habita. Não tem nada a ver com ritos, com regras, doutrinas de homens, cerimônias e rituais de uma religião. O verdadeiro cristão que adora o Cristo ressuscitado, ele adora o Pai em espírito e em verdade. É quando ele levanta quem está caído. É quando ele dá comida para quem tem fome. É quando ele dá água para quem tem sede. É quando ele visita o doente e leva o remédio para o veste quem está nu. Porque o Evangelho de Cristo é muito simples. O Evangelho de Cristo é amor a Deus e amor ao próximo. Só que ninguém ama ninguém. No livro histórico de Lucas, capítulo 10, versículo 27, Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, tua alma e o teu entendimento. E o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Só que a religião finge te amar enquanto tu veste a roupa dela. A religião finge te amar enquanto tu pensas igual a ela, enquanto tu fala igual a ela. Mas no dia que as escamas caem dos teus olhos, como caiu dos olhos de Paulo, no caminho de Damasco, e você começa a pregar a verdade dentro do sistema religioso, eles te expulsam e não te aceitam. Porque o sistema religioso, eles não aceitam a verdade. Dentro do sistema religioso você pode pregar mentira, você pode pregar falsa teologia da prosperidade, menos a verdade, pois a verdade derruba o sistema dos homens. A verdade derruba o sistema religioso e esvazia os cofres dos senhores da religião. Então Jesus não vem trazer uma placa de uma igreja, pois a igreja são vidas, a igreja são pessoas. Jesus não veio trazer uma religião, pois ele nunca foi evangélico. Jesus nunca foi religioso. Jesus é o amor. Ele é o amor. Ele é amor a Deus e amor ao próximo. Pois ele nunca foi da religião. Ele nunca foi religioso. Jesus, ele era um homem simples. Ele nasceu pobre, viveu pobre. Ele sendo o rei do universo, ele despiu-se da sua glória e preferiu nascer em uma estrebaria, em uma manjedoura, em uma hospedaria de bois. Ele sendo Deus, ele despiu-se da sua glória e nasceu entre os animais. Então Jesus de Nazaré, o Jesus histórico de mais de 2000 anos atrás, ele nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre. E os pastores mercenários
usa o nome dele para enriquecer. Por quê? Porque são cães gulosos, são ventres preguiçosos, são mercenários e são inimigos da cruz. São inimigos não daquele pedaço de madeira, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E eles são cães gulosos, porque o Espírito de Deus usou o profeta Isaías e disse em Isaías capítulo 56, versículo 11, os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos. Todos por sua parte, cada um por sua ganância, todos por sua parte, e o profeta deixou bem claro, todos sem exceção. Eu vou ser muito sincero para os irmãos, todo pastor que prega a lei de Moisés, que prega uma mensagem antes da cruz e que cobra o falso dízimo em dinheiro mensal, são cães gulosos e mercenários. E eu estou denunciando aqui nessa live. Porque quem disse que eles são cães gulosos não foi eu não. Foi o Espírito de Deus usando o profeta Isaías. E Jesus, certa feita, disse no livro histórico de João, capítulo 10, o seguinte, que quando o porteiro vê o bom pastor, que é ele, o porteiro abre a porta do curral das ovelhas. E uma vez que o pastor abre a porta do aprisco, do curral das ovelhas, o bom pastor entra. E as ovelhas, quando vê o bom pastor, ela segue o bom pastor, porque as ovelhas de Cristo jamais seguirão um mercenário, jamais seguirão um estranho. E quando as ovelhas seguem o bom pastor, que é Cristo, o bom pastor as conduz para fora do curral das ovelhas. Então, abandonar a religião dos homens é ouvir a voz do bom pastor Cristo, o ressuscitado. Ah, e pastor só existe um, que é Cristo ressuscitado. Pastor como título só tem um, que é o Cristo ressuscitado. Ele disse no livro histórico de João, capítulo 10, versículo 12, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele deu a sua vida pelas suas ovelhas na cruz do Calvário e derramou até a última gota de sangue. A pergunta que não quer calar é, quais desses homens intitulados pastor deu a vida na cruz pelas ovelhas? Nenhum. E também não tinham coragem e não têm coragem de fazer isso. Porque o único bom pastor, o único pastor que eu conheço é aquele que morreu e ao terceiro hora ele vive dentro de nós. Ele habita em nosso espírito. Oh glória a Cristo ressuscitado. Cristo é o bom pastor. No livro histórico de João, capítulo 10, versículo 12, ele continua dizendo, já o mercenário que não é pastor, o pago, o assalariado que recebe salário por mês, de quem não são as ovelhas, quando ele vê o lobo, na mão, porque ele é mercenário e o negócio de mercenário é dinheiro, né? E deixa as ovelhas com o lobo. E o lobo as dispersa e destrói. No livro histórico de João, capítulo 10, versículo 8, Jesus de Nazaré disse bem assim, eu sou o bom pastor, mas todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ui! Jesus, nos dias de sua carne, disse que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Deus. Pai, o problema é que muitas pessoas estão chamando de ungido de Deus a quem Jesus chamou de ladrão. O problema é que tem muitas pessoas chamando de homem de Deus, de ungido de Deus, a quem Jesus chamou de ladrão e salteador.
E nós temos que continuar denunciando esse sistema religioso que está aí implantado. Nós somos a geração que vamos presenciar a queda de um dos maiores sistemas do mundo, chamado sistema religioso, que vem há anos usando o nome santo de Deus para tomar dinheiro de pessoas doentes, pobres, sofridas e incauto do nosso país que não tem conhecimento bíblico. E é para cima desse sistema que eu me levanto. Eu me levanto na autoridade do Cristo ressuscitado, porque o sistema religioso está montado em Mamon. O Deus do sistema religioso é o dinheiro. É tudo por dinheiro. O Deus do sistema religioso é Mamon. E eu estou apoiado no Evangelho, que é o poder de Deus. Disse Paulo pregando para a igreja que se reunia nas casas na cidade de Roma, em Romanos capítulo 1, versículo: vergonha do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus não é orar no monte. Poder de Deus não é fazer sacrifícios. Poder de Deus não é pagar preço. Poder de Deus é o Evangelho. Esqueçam, poder de Deus é o Evangelho quando é pregado com verdade e sinceridade. Aí o poder de Deus se manifesta, que é o Evangelho. Então, poder de Deus não é gritar, não é falar língua estranha, não é rodar. Poder de Deus é o Evangelho do Cristo ressuscitado quando é pregado com sinceridade e verdade. Então, o sistema religioso, ele está montado no dinheiro, em Mamon. E eu estou apoiado no Evangelho, que é o poder de Deus. E nós temos que continuar denunciando essa coja, essa quadrilha de terno e gravata que está implantada no meio da igreja de Cristo, vidas, pessoas, arrancando dinheiro de pessoas analfabetas, de pessoas que não têm conhecimento de Bíblia. Nós temos que continuar combatendo esse sistema, pregando a verdade. Glória a Deus. Pregando a verdade. E para encerrar essa live, sabe qual é o livro que os pastores mercenários do Brasil usam para extorquir, para arrancar dinheiro das pessoas que não têm conhecimento da Bíblia? Malaquias. Mas Malaquias era um profeta da lei. Malaquias era um contemporâneo do profeta Moisés. Ele começou a profetizar entre os anos 400 a 450, provavelmente no que se pode prover antes de Cristo. Em Malaquias capítulo 1 já começa assim: peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias para Israel. Então, o livro de Malaquias foi um peso da palavra do Senhor para o povo de Israel, para a nação de Israel. A pergunta que não quer calar é: você é de Israel? Não. Você é judeu? Também não. Você é israelita? Também não. Então o livro de Malaquias não foi escrito para você. O livro de Malaquias não foi escrito para mim, pois o livro de Malaquias foi uma sentença, foi um peso da palavra do Senhor Deus contra a nação de Israel. Aí em Malaquias capítulo 1, versículo 6, Deus diz para o sacerdote da tribo de Levi o seguinte: se eu sou pai, cadê a minha honra, a minha honradez de pai? Se eu sou senhor, cadê o meu respeito de senhor aos sacerdotes da tribo de Levi? Vocês estão oferecendo pão imundo na minha mesa. Irmão Fabiano, porque o povo de Israel estavam levando o dízimo para a carra do tesouro, que era o templo de Jerusalém, que não existe mais. O dízimo alimento animais defeituosos, animais surdos, animais aleijados, animais cegos, animais coxos. E em vez dos sacerdotes da tribo de Levi rejeitar aqueles animais defeituosos, aqueles dízimos defeituosos, que eram os animais defeituosos, que eram aleijados, coxos, que eram cegos,
Eles estavam recebendo aqueles dízimos, animais defeituosos, e estavam oferecendo na mesa de Deus, estavam oferecendo para Deus. E os maiores dízimos, que eram os animais sem defeito, eles estavam levando para suas casas e estavam repartindo com seus filhos, com seus parentes, com a sua família. E o dízimo alimento era para ser repartido com viúva, órfão, viajante, forasteiro, e os levitas da tribo de Levi que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Então, eles estavam oferecendo os animais defeituosos para Deus e os melhores dízimos estavam levando para suas casas. E Deus usou o profeta Malaquias, em Malaquias capítulo 1, versículo 8, Deus usou o profeta Malaquias e disse assim: vocês estão oferecendo pão imundo no meu altar. Por isso eu, Deus, não estou nem aí para o sacrifício de vocês. Eu não estou nem aí para esses dízimos de vocês, para esse sacrifício. Aí em Malaquias capítulo 2, Deus ainda usando o profeta Malaquias disse assim: e esse mandamento é para vós, ó sacerdote. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, eu, Deus, prometo que eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. E, na verdade, eu já tenho amaldiçoado. Eu, Deus, prometo que eu vou acabar com a descendência de vocês. Eu, Deus, prometo que eu vou lançar os estercos no meu altar na cara de vocês, cambada. Porque vocês quebraram a aliança que eu fiz com Levi. Qual foi a aliança que Deus fez com Levi? A aliança que Deus fez com Levi era que o dízimo alimento tinha que ser distribuído, repartido com órfão, viúva, viajante, forasteiro e os levitas da tribo de Levi que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E os sacerdotes da tribo de Levi, da linhagem de Arão, eles quebraram a aliança, o pacto que Deus fez com Levi. Aí, dando continuidade em Malaquias capítulo 3, versículo 8, Deus, usando o profeta Malaquias, faz uma pergunta interrogativa, pois tem ponto de interrogação. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Mas vós quem? Os sacerdotes da tribo de Levi, os líderes, a liderança. Vós me roubais. E dizeis, em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Mas pode parar isso aqui. Conforme Malaquias capítulo 1 e Malaquias capítulo 2 que nós lemos, quem é que estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? O povo de Israel? Não, Senhor. Quem estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas eram os sacerdotes da tribo de Levi. Era a liderança, os líderes que estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Aí em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus usou o profeta Malaquias e disse assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. A pergunta que não quer calar é: mantimento é dinheiro ou alimento? Alimento era para que não faltasse comida para sustento dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos viajantes e dos levitas da tribo de Levi que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E os judeus de origem judaica, eles só poderiam entregar o dízimo, alimento, na casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém. Em nenhum outro lugar eles poderiam entregar o dízimo. A pergunta que não quer calar é: aonde tem um templo de Jerusalém aqui no Brasil para você entregar o dízimo? E se você tivesse que entregar o dízimo, tinha que ser alimento. Porque o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento. Mas aonde tem um... Está vendo que é uma manipulação, que é um engano da religião? E em segundo lugar, só quem poderia recolher o dízimo alimento dos próprios judeus de origem judaica e israelita eram sacerdotes da tribo de Levi.
disse o pregador da graça Paulo quando voltou do paraíso do terceiro céu, pregando para os judeus de origem judaica, para os hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 5, Paulo disse no Evangelho: os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, que lei? A lei de Moisés, de recolher os dízimos do seu povo. Que povo? Dos judeus de origem judaica, não dos gentios, não dos americanos, não dos franceses, era do seu povo, dos judeus de origem judaica. Tem ordem de recolher, de receber dízimo do seu povo, ainda que esses sejam descendidos dos lombos de Abraão. Então, meus queridos e amados irmãos, só quem poderia recolher dízimo alimento eram os sacerdotes da tribo de Levi. A pergunta que não quer calar é: qual é o pastor brasileiro que é sacerdote da tribo de Levi? Nenhum, gente. Nenhum pastor brasileiro é sacerdote da tribo de Levi. E por que eles cobram dízimo? Porque são cães gulosos, são mercenários. É por isso que eles estão ricos, comprando fazenda, comprando apartamento, comprando jatinho, abrindo empresa, fazendo casa de aluguel, ricos. Por quê? Porque eles mentem com o nome de Deus, eles manipulam o povo que não tem conhecimento para enriquecer. Entende? Mas chega de engano. É preciso fazê-los calar. Paulo disse para Tito, em Tito capítulo 1, versículo 11, olha Tito, esses homens são ventres preguiçosos, são bestas ruins, e é preciso fazê-los calar. Por quê, Paulo? Porque eles andam pervertendo, destruindo famílias inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, meus queridos amados irmãos, esses caras pregam pelo dinheiro. Só ele compra avião. Os membros moram de aluguel. Os membros, muitos moram debaixo da ponte. Os membros que dão falso dízimo em dinheiro mensal moram numa casa de tapera, enquanto eles moram em mansões. Ui! Eles moram em mansões, tem aviões, tem programa na televisão, tem dinheiro, claro, mentindo com o nome de Deus. Enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. Entende? Mas eu profetizo que é o fim desse sistema, porque Deus está levantando um povo corajoso para pregar a verdade nesse país. O povo está acordando, o povo está despertando. Glória ao Pai, glória ao Criador. O povo está acordando para a verdade. O povo está descobrindo a verdade. Os pastores mercenários me odeiam. Eles me odeiam porque eu prego a verdade. Eles não suportam a palavra da verdade. É por isso que eles me odeiam. Eles me chamam de diabo, de Satanás. Por quê? Claro, né? Eu estou atrapalhando os seus negócios. Como é que vai me chamar? Vai me chamar de quê? De bênção? Não, de Satanás. Mas também, esse mesmo sistema, os líderes religiosos, chamaram Jesus de Bezebu, príncipe dos demônios. Jesus era tolerante com prostituta. Jesus era tolerante com ladrão, com lésbica. Mas Jesus pegava pesado com os religiosos. Por quê? Porque os religiosos se julgavam santo maior do que os outros. Mas na verdade Jesus disse: vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos, por dentro vocês são sepulcros caiados, cheios de ossos. Vocês são insolentes. Vocês são raça de víboras. Vocês são filhos da morte, do inferno 2 vezes mais. Por quê, queridos? Porque quem matou Jesus foram os religiosos. E sabe por que os religiosos mataram Jesus?
Porque Jesus, com a sua mensagem da verdade, estava incomodando os senhores do templo. Jesus, com o seu sermão da verdade, estava incomodando um sistema religioso. Jesus, certa feita pregando, disse em Mateus capítulo 23, versículo 14, ele denunciando a hipocrisia dos líderes religiosos, dos escribas e fariseus, ele disse lá em Mateus capítulo 23, versículo 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, casa das pobres viúvas, e para disfarçar, vocês fazem prolongadas orações. Por quê, Fabiano? Porque os líderes religiosos, escribas e fariseus, eles iam na casa das pobres viúvas, ficavam lá comendo e bebendo, e usando o nome santo de Deus para arrancar o dinheiro delas. E Jesus denunciou nos dias de sua carne e disse, ai de vós, escribas e fariseus, que roubais, que devorais as casas das pobres viúvas, e para disfarçar, vocês fazem prolongadas orações. Em verdade vos digo que no dia do juízo, vocês vão ter o mais duro juízo. E Jesus, com sua mensagem da verdade, estava esvaziando os cofres da religião judaica. Os líderes religiosos ficaram em desespero, bateu o desespero, né? E uma vez que bateu o desespero, Jesus de Nazaré, com seu sermão da verdade, com sua mensagem da verdade, diz a Bíblia no livro histórico de Mateus, capítulo 27, e pela manhã bem cedo, os príncipes dos sacerdotes e os principais dos sacerdotes, que eram os líderes religiosos, eles tramaram para prender e matar Jesus de Nazaré. E como a religião sempre andou de mão dada com a política, eles levaram Jesus de Nazaré até Pôncio Pilatos, que era governador romano de Roma. Senhoras e senhores, na época de Cristo havia lésbica, havia ladrão, havia prostituta, mas quem disse amém e quem matou Jesus de Nazaré foi os religiosos. E a Bíblia diz que até Pilatos, sendo um pagão, governador de Roma, romano, olhou para Jesus de Nazaré e disse, mas esse homem nada fez. Esse homem não cometeu crime nenhum. Esse homem é santo. Esse homem é justo. Só que os religiosos estavam lá embaixo gritando em alta voz, crucifica Jesus de Nazaré e solta Barrabás. E se Jesus estivesse aqui na terra hoje e fosse nos templos evangélicos e católicos, Jesus olhar para esses pastores mercenários, os padres mercenários, e Jesus ia dizer, vocês são ladrão, vocês são mercenário, o meu nome na boca de vocês é apenas uma grande fonte de lucro, vocês mentem com o meu nome para ganhar dinheiro. E sabe que os líderes religiosos, pastores mercenários e os padres iam dizer? A nossa denunciou a nossa roubalheira. Vamos matar Jesus de novo? Vamos crucificar Jesus de novo? Porque ele está atrapalhando nossos negócios. Porque Jesus não cabe dentro das religiões. Ele não é religião. Ele é amor a Deus e amor ao próximo. Em vez de você dar esse falso dízimo em dinheiro mensal para esses homens que já estão ricos, vivendo no luxo, casa com piscina, com apartamento, com jatinho, com avião, pegue esse dinheiro, transforme em cesta básica e ajude os necessitados. Pegue esse dinheiro e ajuda teu pai, ajuda tua mãe, ajuda tua família. Pegue esse dinheiro e ajuda um morador de rua. Pega esse dinheiro e ajuda um mendigo. Ajuda o necessitado e manda teu pastor canguloso, mercenário, arrumar um trabalho e trabalhar. Vender um chiclete, vender um chocolate, vender alguma coisa e trabalhar. Porque Deus profetizou em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que o homem comerá do suor do seu rosto. Mas é do suor do seu rosto. Não é do suor do rosto do seu próximo, não. Então, meus queridos e amados irmãos, me façam um favor.
Leiam a Bíblia. Pega a sua Bíblia em casa e vai lendo. E peça ao Espírito Santo para te ensinar. Amém? Peça ao Espírito Santo para te ensinar. Porque o Espírito Santo, ele nos lembrará todas as coisas e é ele que nos ensina todas as coisas. Jesus de Nazaré disse no livro histórico de João, capítulo 14, versículo 16, para os seus 2 discípulos assim: e quando o Espírito da verdade vier, ele vos lembrará de tudo e vos ensinará todas as coisas. Então, quem nos ensina é o Espírito Santo. Então, pega a tua Bíblia em nome de Cristo e leia em casa. E peça o Espírito Santo para iluminar teus olhos espirituais, os olhos do teu entendimento. E peça ao Espírito Santo sabedoria, entendimento, conhecimento do Evangelho de Cristo ressuscitado. Leia as cartas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. E peça para o Espírito Santo te ensinar. Amém? Paz e graça. Fabiano Santana, seu irmão em Cristo. Eu não sou teu pastor. Eu não sou teu pastor. Eu não sou profeta. Eu não sou evangelista. Eu sou apenas um filho de Deus. Eu sou apenas um discípulo de Cristo. Então, guarde essa palavra nas tábuas do teu coração e peça o Espírito Santo para te guiar em toda a verdade e para te ensinar para a glória de Jesus ressuscitado. Vamos orar, pois o apóstolo Paulo disse em graça e na graça, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Paulo disse: quero que ore por todos os homens, levantando mãos santas sem iras e nem contenda. Apesar que eu entendo pelo Espírito que nesse pacto, Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo disse que nós não sabemos orar como convém orar. Glória ao Pai. Nós não sabemos orar como convém orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemido inexprimíveis. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo ora por nós. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Sendo assim, oremos. Pai, obrigado por esses momentos aqui, pregando o Evangelho da graça de Jesus Cristo ressuscitado. Pai, eu te peço que teu Espírito Santo fale melhor nos corações dos irmãos e das irmãs, e desse irmão e dessa irmã que vai assistir essa live, que vai ouvir essa mensagem para a glória de Jesus Cristo ressuscitado. Eu não posso convencer ninguém com as minhas palavras, pois quem convence é o teu Espírito Santo. Mas eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, continua abençoando o teu povo, pois eles já são abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, espirituais em Cristo, antes da fundação do mundo. Mas eu te peço, continua abençoando o teu povo, alimentando, sustentando, calçando, vestindo. Eu oro também agora e te apresento para os hospitais, Senhor. Ó Deus, visita os doentes, os enfermos, cura segundo a tua vontade para a glória de Cristo ressuscitado. Eu oro também pelos moradores de rua, Senhor e Cristo, cuida deles, liberta eles na mente, no entendimento. Pai, faz algo lindo na vida deles, liberta eles, salva eles, em nome de Cristo ressuscitado na mente, para a glória de Cristo ressuscitado. Faz ele entender, meu Pai, o seu amor por eles. Pai, visita aquelas vidas segundo a tua vontade. Senhor e Cristo, eu oro também neste momento por esse irmão, por essa irmã que se encontra doente, enferma. Cura segundo a tua vontade. Faça a tua vontade e não a minha, para a glória do Cristo ressuscitado. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço também, toma o vizinho da esquerda, do fundo, da frente e da direita em tuas mãos. Continua abençoando,
suprindo suas necessidades. Cura, Pai, as enfermidades segundo a tua vontade, em nome de Cristo ressuscitado. Faz, meu Deus, o milagre para a glória do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Continua abençoando o teu povo ricamente e poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, eu oro também pelos meus familiares, pela minha família. Continua abençoando a minha família para a glória de Jesus. Eu oro também, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, por esse homem, por essa mulher que está pensando em dar cabo da sua vida, que está pensando em cometer o suicídio nesse momento. Dá livramento de morte, visita com livramento, em nome de Cristo ressuscitado. Não deixa esse homem, meu Deus, cometer o suicídio. Não deixa essa mulher cometer o suicídio. Tenha misericórdia. Entra, meu Pai, com a tua provisão, com a tua providência, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, visita também neste momento. Ó Deus, toma em tuas mãos também, para a glória do teu nome, Senhor, os presidiários, Senhor e Cristo, liberta os presidiários, salva eles no entendimento, faz eles entender o seu amor por eles. Tem misericórdia daquelas vidas. Pai, eu sei que muitos estão ali, mas muitos são filhos. Muitos têm o Espírito de Cristo. Muitos são filhos. E eu te peço, continua abençoando eles, guardando eles, dando um livramento, em nome de Cristo ressuscitado. Senhor e Cristo, eu oro também neste momento e te peço, Senhor, toma, Pai, também nas tuas mãos agora, Pai, esse irmão, essa irmã que está doente, cura segundo a tua vontade. Toma essa mãe de família, esse pai de família que não tem alimento para dar para seus filhos, supra as suas necessidades, levanta alguém para ajudar, usa alguém para ajudar, em nome de Cristo ressuscitado. Entra com providência, entra com provisão para a glória, para a honra e para louvor do teu santo e eterno nome. Alabachora mandarabacalabachandarabacandarabar. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória ao Pai. Oh, rabachandarabacalabachandarabá. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse em Efésios capítulo 3, versículo 20: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Recebam nessa madrugada o infinitamente mais de Deus no teu ministério. Recebam nessa madrugada o infinitamente mais do Pai na tua saúde. Recebam nessa madrugada o infinitamente mais de Deus na tua vida espiritual, sentimental, na tua vida profissional. Recebam o infinitamente mais de Deus. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 37, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor.